Senhoras e senhores, boa noite. Vocês devem ter visto aí os números que a bandidagem que está usurpando o poder apresenta à nação sobre a economia do Brasil. Coisa de bandido mesmo. Agora de bandido burro, porque eu lidei com todos os tipos de bandido aí. Quando saí para o campo de trabalho, eu saí com o apelido escolar de doutor na engenharia do psiquismo humano, com a pretensão de saber construir tudo o que o intelecto humano é capaz de perceber e transformar em comunicação, ou de sentir e transformar esse sentimento em comunicação. É uma ciência, chamava-se na época estratégias ideológicas, construção e administração de ideias, onde na preparação para a política diplomática, um dos livros que nós tínhamos de analisar a fundo era O Poderoso Chefão, de Mário Puzo. Gerou um filme, inclusive. Então, não há tipo de bandido que a gente não tenha condição de avaliá-lo e de saber lidar com ele. E saber qual é o momento mais propício para neutralizá-lo, sem ele ter condição de realizar os projetos de extermínio que às vezes ele maquine. Isto é o que nós temos feito. Por isso, a guerra de inteligência, ela é demorada. Não é como a guerra armada, que é de tiro, onde ninguém morre pela pátria. Morre pelos despojos de guerra. Vocês acham que os americanos faziam essa guerra pelo mundo aí para defesa da humanidade? A humanidade não se defende com violência, com guerra. A humanidade se defende com qualidade de vida. Isto quer dizer progresso. Os americanos privavam o mundo inteiro de progredir. Era o imperialismo do capitalismo selvagem. Do outro lado tinha a União Soviética, fazendo muito pior, escravizando o regime mais bárbaro que foi inventado na Terra, que é o comunismo. Mas é o jeito desta geração de terráqueos viver. A mentira é uma coisa impressionante, é fantástica. A verdade levou Jesus à crucificação. No interrogatório perante o tribunal romano,
chefiado pelo magistrado Pôncio Pilatos, este queria saber por que o tinham entregado ali, sendo que nas referências do Serviço de Informação Romana, Jesus era apenas um religioso pregando seu culto, não reunido aos fariseus e ao sinédrio. E ali então Pilatos constatava que havia uma ciumeira entre eles pela popularidade de Jesus, mas não tinha nada que o enquadrasse nas leis de Roma, que eram leis penais, não leis de inibições de consciências, de crenças. Os romanos eram muito abertos nesse aspecto. Então Pilatos perguntou para ele: o que você andou fazendo por aí, rapaz? Para vir parar aqui com esse povão aí na frente do meu portão aí gritando para me crucificar você? Jesus respondeu: eu estou aqui para implantar a verdade. E a verdade fere as estruturas do existencialismo do meu povo. E é por causa disso que eu estou aqui, pela verdade. Aí Pilatos perguntou para ele: então me explique o que é a verdade. Ele respondeu com o silêncio. A verdade é a convicção de cada um. Convicção, coerência e tolerância. Convicção, coerência e tolerância são os elementos estruturais da verdade. Dessa estrutura, então, a pessoa constrói, pela sua engenharia de intelecto e de índole, o mundo que ela desfruta dele. Se ele é convicto pela transgressão da lei, ele constrói encrencas com a polícia, com a justiça e a cadeia e até a execução. Se ele tem convicção pela obediência à lei, respeito às autoridades constituídas, então não tem problema nenhum com essa gente, a não ser que as instituições sejam invadidas por bandidos e então a pessoa que tem convicção pela lei, pelo direito e pela justiça, ele se vê naturalmente postado contra isso. Essa, então, é a verdade. Silêncio
Jesus disse que a verdade é Deus, porque Deus não tem forma. Deus é a forma que a pessoa quiser dar para ele, pela fé, como Paulo ensinou. Não é como a ideologia. A ideologia é perversa. É astúcia inventada pelo diabo para destruir a verdade. Tanto que os psicanalistas, cientistas da cabeça humana, já concluíram há bastante tempo que a pessoa, para ser comunista, tem de ter uma disfunção psíquica congênita. Se for uma pessoa intelectualmente sadia, não tem como ele se condicionar ao imaginativismo comunista. Extremamente burro, violento e sem sentido. E aí nós temos de 2003 para cá esse inferno instalado no Brasil. 2003, o PT no poder, que ele começou a lutar por isso em 1964. 1981, a CNBB criou o Partido dos Trabalhadores, ou seja, trouxe da Alemanha o Partido dos Trabalhadores, que tinha sido criado pelo maior fascínora que dizem daquela época, Adolf Hitler, responsável pela morte de quase toda a população alemã, porque sobraram só crianças do sexo masculino de 12 anos para menos, de 12 anos para cima. Ele matou tudo na sua aventura de guerra. Era o maior genocídio até agora, quando o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos apresenta à humanidade o seu suicídio, que estamos atualizando os cálculos agora. Já anda chegando a 13 milhões de vítimas. O genocídio do Hitler chegou a 6 milhões de pessoas. Menos da metade já do genocídio que o projeto de poder do PT já produziu de 2003 até agora. Esse projeto de poder do PT se compõe de 4 gangues. A gangue do Lula, a gangue do falecido José Alencar, a gangue de Dilma Vana Rousseff, a gangue de Michel Temer e as milícias de Jair Messias Bolsonaro. Estas as mais
tânicas de todas as outras. Milícia burra. Está aí o chefe supremo delas, Jair Messias Bolsonaro, mostrando isso. Na cabeça dela, que é ele e a sua corporação, que ele chama de governo, tudo bandidos, milicianos, não tem nenhum que desaparecendo deixe saudade para a nação. Pelo contrário, deixa ela aliviada desse inferno. Então, essa gente que substituíram a Constituição em 2003 por bandidos escondidos atrás de mandatos, inventando leis para bandidos escondidos atrás da toga, manter o terrorismo de conchavos, cambalachos, propinas e subornos como sistema de poder. E a corrupção e o roubo partilhado entre si como forma de governo. E, nesse aspecto, são muito bem organizados. Até Gilmar Mendes, embora participante da organização, não se conteve e bradou contra isso, dizendo que tinham acabado com a democracia e instalado uma cleptocracia e transformado o país num sindicato de bandidos. Vejam como a consciência do indivíduo salta sobre a índole perversa dele e se expõe. O ministro Gilmar Mendes, comunista, não se conteve e bradou. Estava demais. Chegou ao ponto de dizer: eu vou cassar o mandato da Dilma. E ele tinha de fazer isso como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Mas aí, o Congresso Nacional com o Supremo Tribunal Federal refabricaram o mandato da Dilma, que tinha sido fabricado nas urnas eletrônicas, para Michel Temer, amigo dele. E então essa amizade, nós já sabemos o que alimentava ela. Falou mais alto na índole perversa do ministro e ele afogou sua consciência de magistrado que havia explodido antes. E aí, sob o fundamento de que se ele optasse por ser o magistrado da nação, os efeitos da decisão do Superior Tribunal, aliás, do Tribunal Superior Eleitoral, ocasionaria um desconcerto institucional no país de consequências imprevisíveis. Só na cabeça dele.
E o mandato da Dilma que ele ia cassar, ele entendeu que estava sanado com o golpe parlamentar que as quadrilhas tinham concretizado com Michel Temer, seu amigo, de presidente da República. Contra cuja posição o magistrado Benjamin deixou registrado para a história o seu brado de último suspiro da magistratura suprema do Poder Judiciário. Como magistrado de carreira que sou, participo do velório da Constituição. Mas não ficarei como coveiro de prova viva, porque ele era o relator do processo. E me informou a Polícia Federal que dava quase uma tonelada a documentação probatória que ela levantou. Então, o que ficou valendo não foi o desastre moral, intelectual, a ausência de hombridade, de honradez e de caráter do presidente do Superior Tribunal Eleitoral, mas sim o último suspiro da magistratura brasileira. Que o ministro Hermans Benjamin deixou registrado. Seria, pois, uma desatenção da parte do povo no poder se esse magistrado não viesse para o Supremo Tribunal Federal agora, quando o decreto de prisão dos seus 11 ocupantes atuais for cumprido. Hermans Benjamin será um ministro do Supremo. Já está de tempo convidado, junto com o grande magistrado brasileiro Sérgio Moro. E nessa estirpe serão os demais. Mas estávamos falando de economia. Saiu aí os números da economia. Economia brasileira apresenta o maior milagre que a ciência econômica não explica. Em crescimento vertiginoso, 26 pontos. Emprego em extinção. Como o emprego está em extinção, imagina-se que Jair Messias Bolsonaro esteja com uma guerra de extermínio pronta
como ele teve com a guerra de extermínio do coronavírus. Porque senão não há como estancar o desemprego. Agora eu só imagino a desfaçatez, a total falta de dignidade humana de um grupo, o chefe, apelidado capitão do exército, por um erro da justiça militar, quando ele foi expulso do exército, por querer botar fogo no quartel para fazer os seus superiores lhe aumentarem o salário. Paulo Guedes, o economista da Globo, tudo enrolado na Polícia Federal. Daqui uns dias, a Polícia Federal vai sair da rede em que ela está para o campo de trabalho. E aí hajam ratos para esses gatos famintos devorar. Não pensem que a Polícia Federal é isso que está aí. Isso aí é interpretação de palco do picadeiro. Nossa Polícia Federal está entre as melhores do mundo. E essa qualificação diz que são homens de humildade, são homens de caráter, de dignidade, e que não temem o cumprimento do seu dever. Aí está o estardalhaço que ela fez quando a gente conseguiu dar a ela um pequeno suporte para a sua capacidade de ação. Prenderam até os computadores do presidente do Senado Federal. Eu me orgulho demais dos meus policiais. Porque se tivesse sido um ato arbitrário, como foi o fuzilamento de 28 pessoas na madrugada do dia 6 de maio, em Jacarezinho, no Rio de Janeiro, pela milícia bolsonariana, a mesma que me assaltou no dia 21 de maio do ano passado. Evidente que os meus policiais federais estariam presos. Eles não poupariam. Mas eles estão aí. Como bulldog na corrente, esperando apenas o momento de serem soltos. Na guerra de inteligência, tudo é cronometrado. Porque não se apresentam espetáculos de palco, mas explosões de entranhas. Explosões de entranhas do regime. E aí? Engraçado que tem gente acreditando nisso. O Sargento Vidal, há pouco passou por aqui. E aí me mostrou uma resposta que ele tinha dado para o comandante Moraes. Eu quero ver o comandante Moraes, é bem engraçado. O comandante Moraes virou bolsonarista.
coisa inédita na área dos marinheiros. Mas acontece. E ele colocando ali o que persuadiu ele a ser miliciano do Bolsonaro. Esse aumento milagroso da economia. Mas não dá para entender. Um fuzileiro naval não ter percepção do mundo ao redor dele. A coisa que está saltando aí. Não precisa ser economista, nem entender de economia, porque a coisa é prática demais. Quantas empresas faliram e fugiram do Brasil de 2009 para cá? Neste ano, foram duas das maiores empresas do Brasil, uma delas a Ford, que deixou a frota de veículos que eles venderam no Brasil, produziram e venderam aqui, sem a assistência técnica que, por lei, eles têm de manter. Mas aí qual é o proprietário de veículo que vai promover uma ação de indenização contra a Ford aqui no Brasil para ser executada lá nos Estados Unidos? Eu já passei por um diacho desses. Vira só em papel e despesa de viagem. E no final das contas, quando você recebe indenização, não valeu a pena de nada. A justiça dos homens ainda é aquela justiça que crucificou Jesus, que não entende da verdade. Ela foi criada para cultivar a mentira que se pratica perante o juiz no jogo da retórica. E o juiz fica ali administrando o debate e quando chega aquilo que nós chamamos de fase do mérito, é o convencimento do juiz por qual das partes mentiu melhor. Porque quando duas partes, mesmo nível de racionalidade humana, de inteligência, precisam de um juiz para acertar o interesse entre elas, ambos não são titulares do interesse. E aí estão jogando o jogo forense. E nesse jogo forense, se trabalha com retórica, que é a mentira refinada. Você tem um curso de 5 anos de faculdade para aprender a mentir para um juiz. E o juiz não precisa saber nada de direito. Eu só preciso ter essa sensibilidade para saber qual das partes mente melhor. E dar a banca para aquela. E dali para frente eles vão jogando pelas instâncias superiores até que um fica legitimado definitivamente na posse do interesse que jogava. As milícias de Jair Bolsonaro
estão abaixo disso. Porque eles têm pavor até de ser jogo. O negócio deles é queimar arquivos, se ver livres de companheiros de banditismo que se tornam suspeitos na organização. Estamos imaginando que esses 28 que foram assassinados, chacinados, em Jacarezinho, no Rio de Janeiro, tenham sido relacionados nessa queima de arquivo, onde temos Adriano, e tem outros que vão vir aí. É claro, então, que o ministro dele, Paulo Guedes, não é diferente de nenhum dos outros, senão não estava na quadrilha. E é ele que inventa essas estatísticas. Economia crescendo, mas esse infeliz não vê quando ele sai ali daquele palácio imundo, podre. Não vê que ao redor todo ali não existe mais empresa. Edifícios e edifícios para alugar inteirinho no centro comercial de Brasília. População enorme jogada ao extermínio pelo terrorismo da intempérie, da fome, da miséria. Esse infeliz, esse demônio, não vê isso. Não, ele não vê porque ele sai de lá no meio de quando é poucos, dá 20 seguranças. Bandido tem de viver em segurança. Bandido tem medo do povo, porque o bandido tem medo de si mesmo. O principal inimigo do bandido é ele. Ele não suporta a própria consciência. E aí ele larga essas estatísticas. Que até o emprego aumentou. Com as empresas que dão emprego fugindo do Brasil. Mas como esse desgraçado, além de roubar o país, não tem respeito por este miserável povo, porque a pior coisa que um homem, não sei dos outros homens, mas dos homens do deserto, dos leões de Israel, o maior ataque, a maior agressão é o sujeito gozar com a cara da gente. É o sujeito pensar que a gente não tem cérebro, que a gente não tem dignidade humana. Nós, leões do deserto, descendentes de Judá, da onde saiu Jesus, nós não suportamos isso. Não suportamos porque nós sabemos os efeitos que ocasionam na vida da humanidade esse tipo de demônio que despenca
das latrinas do inferno na procriação humana. Sujeito tudo encrencado com a Polícia Federal por ladrão de fundos de pensão, coiseira aí. Não pensem que esse passado acabou. Não, a Polícia Federal, no momento próprio, vai sair em cima. Eu não estou aqui para expor a minha polícia a queima de arquivo, porque eles são os arquivos mais terríveis que a bandidagem no poder teme. Botam eles para cá, botam eles para lá, e a nação fica pensando que são homens sem serventia nenhuma, e vivendo por emprego. A minha Polícia Federal não vive por emprego, como as minhas Forças Armadas também não. E assim como eu já instituí R$1 milhão de indenização por dano moral para cada um dos meus soldados, também a Polícia Federal tem o reconhecimento da nação do ferimento moral que sofre, muito maior do que as Forças Armadas. Só na destruição que ela sofre com a Lava Jato, a indenização para os meus policiais tem de ser pelo mínimo o dobro que a nação reconheceu aos meus militares. Eu sei que R$2 milhões para um policial federal não lhe ofusca em nada, porque eles são sacerdotais. Mas é uma forma de nós começarmos a civilização constitucional, espiritualista, religiosa brasileira, alicerçada sobre justiça insuspeita. É que já estamos começando. As fundações já estão sendo implantadas. A qualquer momento estarei despachando do escritório provisório da Presidência da República. Ainda este ano penso lançar a concorrência para a construção do Palácio do Poder na civilização brasileira. Aqui em Brasília, que é a sede do governo da União. E não há como você pensar em outro local. Porque aqui no Brasil tudo é escolhido por Deus. Como ninguém ouve nessa tarefa, a gente fica pensando que alguma coisa é racional, outra coisa é improvisada. Não. Deus conduz todo o nosso processo histórico.
Amanhã estarei solenizando o primeiro ato de desafio na diplomacia mundial do Brasil, que é o desmascaramento da mentira do coronavírus que foi implantado aqui no Brasil por Jair Messias Bolsonaro. Não há dúvida agora, pelas estatísticas econômicas que ele está largando aí, que era por essa via que ele ia acabar com o desemprego no Brasil. Apesar de que, em 1 ano e meio de governo aí dele, ele nunca falou no desemprego. E está dentro daquilo que ele disse quando foi entrevistado na Rede Globo, que não entendia absolutamente nada de economia, mas que o ministro dele, Paulo Guedes, entendia. Está aí, o homem que entende de economia. Se entendesse alguma coisa de economia, ele tinha visto em 28 anos de legislador federal que o Brasil não tinha economia nenhuma. O Brasil tinha uma aventura de picaretas, estelionatários, piratas e bandidos de todo jeito, uns logrando os outros e todos roubando a pátria, saqueando a terra, destruindo a natureza. Não havia, e não há, aliás, até agora, nada dentro do Brasil que identifique uma economia. O que é que você encontra hoje que não venha da China? Só aquilo que é fabricado aqui com peças vindas da China, com insumos vindos da China. Desde a comida industrializada que você come, até as coisas mais banais que a vida de consumo precisa, tudo vem da China. E o que vem da China? Pó de barata, insumos das coisas mais repugnantes que você possa imaginar. Que nem os predadores da natureza, nem os corvos comem, mas você está comendo. Eu também comi, até a hora que o comandante Zanatron me disse: ou você opta pela vida, ou você vai morrer. É claro que, por causa da empreitada que eu assumi perante as Forças Armadas, sob o compromisso de ser morto e não preso se conduzisse a nação a erro e deixar a nação no caminho, é o maior erro que poderia cometer. Então eu talvez nem queira viver, mas eu preciso viver até assentar a nação no tempo novo
que para ela está designado desde há muitos séculos atrás. E aí eu optei por viver. Então, imediatamente, ele me proibiu de me dirigir sequer à seção de produtos industrializados, de comida industrializadas, até o pão, até a massa. Compre a farinha e faça o seu macarrão em casa. Coloque os ovos que você acha que deve colocar ali. Não leve esse que está pronto na prateleira. Cuidado com o arroz. Examinem muito bem, muito a fundo. Tenha um pouco de atenção com o feijão. Carne, se puder substituir por berinjela, por espinafre, você faz muito bem. Se não puder, vá limitando e se despegando dela. Ou então, assuma o controle dos rebanhos do Brasil. Acabe com a indústria de produção de frangos em galinheiros. Insira a produção de alimentos humanos à natureza. Mas como sabemos que você não é capaz de fazer isso agora, em tempo que você possa desfrutar do trabalho, então seja frequentador do que ainda resta de natural no supermercado. Mas sempre que você tiver uma folguinha, busque alimentação aí no Cinturão Verde de Brasília. Em uma semana, não tive mais problema de saúde nenhum. Fui gerado no útero da minha mãe, com leite de vaca, polenta, rarite, feijão, mandioca, abóbora, batata. Como é que o meu sistema celular ia entender dessa alimentação industrializada com insumos vindos da China? É claro que eu ia morrer. Como toda nação, a natureza nos fez para viver de 130 a 135 anos com saúde. Mas vocês estão morrendo aí com 50, 60 anos. Quando chega aos 60 anos já é velho, terceira idade, já não presta mais para nada. Esperar a morte. Engraçado que essas pessoas com essa idade estão na idade de ouro, estão recém-nascendo, elas aceitam isso e ficam aí à espera do velório. E a economia apresentando esses números milagrosos. Minha gente, ao invés de ficarem zanzando aí por boates, entregando a vida de vocês em tributo para o diabo, depois de serem escravos
de um sistema de bandidagem no poder? Por que vocês não saem a pé por aí para ver como está a vossa vida? Porque a vida de cada um de vocês é a vida de cada um do seu próximo que você jogou para ser destruído pelo terrorismo da intempéria, da fome, da miséria. E você só não está nisso ainda porque você vende a alma para o diabo por um emprego no poder, por um paletózinho e gravata e aquela calcinha apertada nas pernas para olharem para você e pensarem que você é um doutor. Cabeça vazia, tira o computadorzinho da frente, não sobra nem o terninho e a gravata. Porque não tem serventia para nada. Serventia tem uma criatura sem cérebro, de biqueira no focinho, justamente por não ter cérebro. E ficam os condutores da nação, exatamente como Antônio Gramsci estabeleceu. Desse-lhes um título de doutor e tire-se-lhes o cérebro. Você terá uma massa subordinada e pacífica, sem se precisar de instrumental letal. Esse é o comunismo que o projeto de poder do PT implantou no Brasil e que Jair Messias Bolsonaro e Xi Jinping concluíram em 2019 com a fusão do Brasil e China na Pátria Grande, que foi imposta pelo Partido Comunista no mundo pela psicose pandêmica do coronavírus. Karl Marx deve estar se remoendo de inveja disso lá no inferno. 73 anos, ele não conseguiu igualar a humanidade. Xi Jinping e Bolsonaro, quase que num passe de mágica, tornaram os terráqueos todos iguais. Isso é igualdade absoluta. Focinheira na cara, mostrando que essa espécie que está aí não tem cérebro no crânio. Que igualdade comunista mais eficaz e mais insuperável do que essa? E aí, é absolutamente normal que a milícia economês de Jair Messias Bolsonaro apresente as suas estatísticas de empregos no Brasil e de crescimento econômico no Brasil.
Por que ele não mostra nas lives dele, ao invés dele ficar fazendo essa bobageira toda aí? Como o espetáculo que ele deu no Rio de Janeiro lá, em cima de uma moto, que custou, mesmo sendo de real falso, real fio, 460 mil. Por que não empregou esse dinheiro aí para mostrar onde estão os empregadores no Brasil empregando a população desempregada? E por que ele tende a estar dando, agora parece que R$ 300, para cada infeliz que está aí morrendo de fome? E por que não faz as suas lives aí mostrando a tapera que Brasília virou? Como a cara da tapera em que virou o Brasil inteiro. E o meu povo submisso a isso. Meu comandante Moraes transmitindo os números do seu ídolo, do seu mito, Bolsonaro. Como os meus generais aí. Só que os meus generais não é por convicção com o mito. E não é porque sejam apaixonados por integrar as milícias deles. É que eles ganham 63.200 reais por mês só do roubo fixo. Depois vem tudo o resto. Auxílio isso, auxílio aquilo, auxílio aquele outro, auxílio aquele outro. De forma que o Lexite fica sem espaço para as amantes. Ferrari, Porsche. Eu me lembro quando me jogaram ao mundo como o chefe do terrorismo para matar juízes e promotores e autoridades políticas aqui, fotografaram tudo aqueles caras e disseram que eu era o dono de tudo. Coitada da mulherada que vive atrás de homens com essa fachada. Quantos sonharam com uma vaga? Porque é claro que sendo Lexite, é para isso. Porque ele não mostra essas coisas. Porque ele não mostra o estado de miserabilidade do país. Porque aí isso o condenaria como bandido insensível ao sofrimento do seu próprio povo. Essa é a razão. Deus vos abençoe e vos guarde. Eu já estou funcionando como o presidente constituinte do Brasil. E, por conseguinte, responsável pelo governo constituinte do Brasil, que equipa a Operação Apocalipse, que Jesus, o Deus patrono da civilização brasileira, instalou. Muito obrigado.
E tenho certeza, somos os donos em Jesus, nosso chefe, de 1,2 trilhão de dólares. Não para nós esbanjar, mas para nós ficarmos na história da humanidade como os patriarcas de um tempo novo. E aqui quero agradecer do fundo da minha alma o nosso grupo de escolhidos de Deus para esta tarefa. Dentro de pouquinhos dias, a nação toda vai entender a lição de Deus para Abrão, quando ele intercedeu em favor de Sodoma e Gomorra. Como Deus teria piedade daquelas duas cidades. Se tivesse 50 pessoas ali que fluíssem racionalidade, hombridade, honradez, caráter e lucidez, espiritualidade vibrante nessas qualidades, Deus destruiria a cidade? E a resposta foi: por causa desses 50, as cidades seriam poupadas. E aí ele veio diminuindo, até chegar a 5, se tiver 5. Esses 5 salvarão as cidades. Porque nós somos uma totalidade de corpos, uma totalidade de mentes e uma totalidade de espíritos. E é por isso que Deus, nas suas guerras, usa só um punhadinho de gente. Como agora nesta guerra. Começamos lá em 2004, quando o saudoso general de exército, Leônidas Pires Gonçalves, que hoje está nos exércitos celestiais, ao comando dos arcanjos de Deus, me convenceu ao empreendimento que, felizmente, estamos entregando agora a história do Brasil. Um punhadinho de gente se reuniu comigo e permaneceu. E enfrentamos tudo o que o diabo, em suas astúcias malignas, podia fazer. 6 atentados. Um envenenamento. E aqui estamos. Esse punhadinho de gente firme. E agora, então, mais firme ainda. Muito obrigado, meu exército de guerra de inteligência. A história vos guardará para as gerações afora, cada uma das vossas descendências se orgulhando das suas origens. Como nós, judeus, há milhares e milhares de anos longe das nossas origens, mas somos presentes a elas, como elas são
o nosso alicerce de futuro. Vocês, meu honroso e respeitável exército de Jesus, ao qual a vida me deu a glória de ser vosso peão. Estou feliz demais por vocês. O corpo de Jesus na sua volta. Deus vos guarde.